Olá, Irmandade Literária, bom dia, boa tarde, boa noite e também ótima madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Alexandre Rocha e eu tenho este canal no YouTube onde eu falo sobre livros. Desde já eu quero agradecer aos 481 inscritos e inscritas, 481 inscritos e inscritas, muito obrigado mesmo. Lembrando que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro aqui do Cormac McCarthy, Estela Maris, novinho, lacradinho, vou entregar para qualquer parte do Brasil assim que o canal completar 500 inscritos. Dando continuidade a todos os contos de Tolstói, vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma apresentação, né, como está funcionando, como eu estou fazendo esse projeto, para você conhecer mais. É um projeto de 2 volumes, né? Esse aqui é o primeiro volume, né, primeiro tom, que é o da capa verde, e depois vem esse aqui, que é um calhamaço também, que é o da capa roxa. Correto? Esse aqui da capa roxa, eu vou começar agora no mês de agosto. Já estou finalizando esse aqui da capa verde, certo? Dados os recados, então vamos falar então sobre o magnífico e espetacular Os Contos de Tolstói. Lembrando que né, essa é uma versão de capa dura pela nova Companhia das Letras, correto? Este aqui é um caso, em suas raras recessões, a gente pode, digamos, no mundo de hoje ainda, a gente pode acreditar na humanidade, onde mesmo ela tendo dinheiro, ela sendo bem sucedida, ela consegue ser uma sociedade menos egoísta, menos mesquinha, menos hipócrita, menos avarenta. Esse é um conto que mais me comoveu. Eu já disse, né, eu tenho dificuldade de ser imparcial com Tolstói, porque eu acho que a sua escrita, ela pode ser complexa, ela te faz repensar, mas ela é muito, ela te coloca em vários componentes da vida, digamos assim a palavra correta, em várias camadas da vida, seja na filosofia, na política, na sociedade, no nível social entre ricos e pobres, religião. Ele usa algumas passagens bíblicas para apresentar seu conto, que é o que vamos apresentar aqui agora. Esse é o 25º conto, que se chama-se Dois Velhos. A partir dessa parte da Bíblia aqui, que tem todo o desenrolar deste vídeo. Neste caso, eu vou dar um pequeno spoiler. Se você tem um problema com o conto do século XIX, né, vai lá, lê o conto, depois você volta aqui e vê se você concorda comigo. Vamos lá. Disse a mulher: Senhor, vejo que sois profetas. Opa, deixa eu colocar um pouquinho mais de luz aqui. Aí, pronto. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que sois profetas. Nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Crede, mulher, vem a hora em que vem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são adoradores que o Pai o procura. Preste atenção nessa parte aqui, que esse desenrola todo o conteúdo aqui deste conto. Mas vem a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são adoradores que o Pai procura. Em espírito e em verdade. Guarda bem essa parte aqui. Lembrando que este canal não tem no intuito religioso, cada um com a sua religião, seja você ateu ou não ateu, negro, agnóstico, fique à vontade, tá certo? Bom, deixa eu dar uma consertadinha aqui na luz aqui, dar uma olhadinha aqui e tá ótimo. Bom, acho que tá dando para todo mundo me ver aqui perfeitamente, né? Eu só mexer um pouquinho na luz aqui para a gente poder ler aqui bem aqui
esse versículo, essa parte aqui deste conto. Bom, aqui a Tolstói ele apresenta dois personagens muito interessantes, tá? Pra gente não... Vamos pedir ajuda aqui do nosso amigo Google, né? Um se chama... Elisei Bodirov. Elisei Bodirov e... Efim Tarassich Shevelev. Vamos chamar então de Elisei e Tarassich, que fica uma pronúncia mais fácil. Esses dois senhores, dois velhos, já com seus 60, 70 anos de idade, já ali nos... Né, já homens bem-sucedidos da vida, homens que já têm netos e tal. O Elisei Bodirov, ele aqui fala que ele não é nem rico e nem ele é pobre. Então vamos colocar então para os dias atuais que ele é da classe média alta. Já o Tarasside, muito pelo contrário, já é um homem muito rico, muito bem-sucedido. E os dois se dão muito bem, são dois vizinhos, e eles fizeram a promessa dos dois irem para Jerusalém. Então eles têm um projeto de ir para Jerusalém. Ali o que dá a entender que os dois são... Não sei se nessa época tinha ali o catolicismo, naquela época, até tinha, mas isso existe, fala muito na igreja ortodoxa russa, que é parecido com o catolicismo, né? E aí, o Tarasside é um bom homem, é um cara que não fuma, que não fala palavrão, etc, etc. E é um homem mais assim, mais do jeito mais assim, conservador. Já o Elisei Bodirov já é um cara que, né, que tem ali, já fuma ali, gosta de uma vodka, gosta de fumar ali o seu cigarro, mas é um homem também, como o Tarasside, como o vizinho, é um homem também religioso, um homem cheio de pecados e tal, mas é um bom marido, um bom pai, etc. Os dois tentam ter essa promessa para eles dois saírem da cidade deles, da Rússia, interior da Rússia, e fazer a sua oração em direção a Jerusalém. Pois bem, só que o Bodirov, né, o Elisei Bodirov, é um homem que, assim, ele é um carpinteiro, ele tem uma fazenda de comércio, abelha, ganha super bem. Já o Tarasside é um homem também de fazenda, só que ele é bem mais rico. Só que é um cara um homem, vamos dizer, muito assim, ele não tem descanso, ele não consegue usufruir daquilo que ele tem. Então, a hora ele fica preocupado com a mulher, o filho que é beberrão, tudo... tem que ser do jeito dele, da maneira dele, aquele perfeccionista que só ele que está certo e todo mundo está errado. Ele não consegue ter uma pausa, sabe, de respirar para viver. Trabalhou tanta vida, então agora vamos viajar junto com a família, vamos ver. Só que, né, e fica naquela coisa. Já o Bodirov não, né? Além de ser um bom marido, um bom pai, ter o poder para os filhos, tal. Ele gosta de tomar sua vodka, só que é um cara desapegado. Ele não deixa de ser dominado por dinheiro, ele domina o dinheiro, né? E ele tem essa promessa de ir para Jerusalém. Pois bem, os dois conversam, só que o Tarasside fica naquela coisa, agora eu não posso, porque eu tenho que ajudar meu filho, eu tenho que construir ali uma cabana que se chama de Isba, e agora não dá, vamos pensar que a gente vai no outono, vamos ver que a gente dá para o verão, eu já gastei dinheiro aqui nessa construção. E o Bodirov, né, o Elisei, fala assim, mas o que mais você quer fazer nessa vida, rapaz? Já construindo tudo já nessa vida, você ficar enrolando, postergando. Deus nos abençoou com todas as posses que a gente tem aqui. Vamos cumprir realmente o que nós temos falado. Pois bem, depois de toda essa insistência do Elisei com o Tarasside, finalmente eles começam a planejar e ir para Jerusalém. E aqui fala uma coisa interessante, que o Eliseu ele tem uma característica do profeta Eliseu. Se você procura no Velho Testamento, você saber quem foi o profeta Eliseu. Era um homem também muito temente, que ele continuou o ministério de Elias, mas fala das suas características físicas, ele era careca e tal. Tem uma parte na Bíblia bem interessante, no Velho Testamento, que tem uma história lá que acho que duas crianças lá fizeram um deboche da careca dele, fizeram uma piada dele. Diz que na mesma hora ali ele falou umas palavras, foi um urso ou 2 leões, chegou e devorou aquelas crianças. Tem uma parte ali, né? Quer dizer, não se deve respeitar as pessoas. Pois bem, então aí, finalmente eles começam a se preparar, pegar dinheiro para viagem, comida, etc. Eles começam a despedir
dos seus familiares, da mulher, dos filhos. Olha, estou aqui viajando para cumprir uma promessa, mas cuida bem da fazenda, das posses. Estou devendo ali, entrar para aquele vizinho 10 começos que eu já encomendei. Então, cada um fala para os seus familiares que deve ser feito. E eles vão partir para a cidade. Eles passam ali por muitas aldeias, né? Alguns ali, vendo que eles são peregrinos, estão indo para a cidade, algumas pessoas ali param eles e dão ali a hospedagem para eles, mesmo de muita posse, etc. Em um certo momento, que já estão bem distante da casa deles, o Bodirov, ele tem sede e está começando a andar devagar. E o Taracide já está bem na frente dele, andando mais rápido que ele. Eles fazem assim, olha, o Bodirov fala para ele assim, olha, eu vou parar ali naquela choupana e pedir um copo de água, uma água para beber, que eu estou com muita sede. Você pode ir andando, pode ir caminhando, porque eu acompanho você. Eu acerto, eu vou alcançar você, mas pode ir, vai ir tranquilo. E aí, o Taracide segue seu caminho, acreditando que seu amigo vai alcançá-lo. De repente, quando o Elisei Bodirov chega ali naquela choupana ali, para pedir uma água, uma coisa, ele encontra pessoas em estados assim, deploráveis, estados terminais, de um senhor que estava ali. Ele pensava que estava dormindo e bate para pedir uma água, ele não acorda. E vê uma senhora, que eu não vou nem comentar como é que ela estava, em estado assim, horrível. Aquela senhora, mais os seus netos, estavam prontos ali para morrer. Todos eles estavam dias sem comer. É aquele dia, comia o que comia que tinha e ficava 2 dias sem comer. Eles estavam literalmente morrendo de fome e de sede, né? E ali ele se comoveu, né, com aquela situação daquela família. E ele começou a repensar sobre a vida, sobre a viagem. E ele falou assim, como eu vou viajar? Ele se enche de compaixão daquelas pessoas, daquele senhor, daquela senhora. Como eu vou viajar para ir adorar a Deus, para visitar todos os monumentos históricos, arqueológicos ali de Jerusalém, que é uma cidade histórica no dia de hoje, que existe aquela briga ali com os muçulmanos e os judeus, mas eu estou vendo uma família em estado deplorável, né? E aqui o senhor, quando ele consegue levantar, ele fala que ele tentou emprego, ninguém deu emprego para ele, dá uma história de uma mulher também que o marido abandonou e deixou ela com os filhos na mão, estava pronto para morrer também. E então, ele deixa o amigo ir para frente, ele continua. E ele, não, eu vou ficar aqui. Aí, de repente, ele vai ali numa mercearia, compra farinha, compra pão, ajuda a restaurar ali a casa deles, dá para eles comida, dá para eles pão para eles poderem comer, para, né, tirar aquela fome deles. A maneira que Tolstói conta e como as crianças, o senhor e a senhora comem, então assim, com tanta veracidade, que a fome era tanto, que há um relato aqui neste conto que as pessoas estavam comendo, elas ficaram doentes porque elas estavam começando a comer capim, de tanto que era fome. E o Bodirov ali, o Elisei Bodirov, realmente, não, vou ficar por aqui, vou dar comida para eles, vou dar uma estrutura para eles. Aí ele começa realmente a investir dinheiro para eles ali. Então ele compra carroça, ele compra cavalo, dá uma vaca para as crianças, fala assim, olha, toma esse cavalo, essa vaca aqui, arruma um pasto para eles, porque através da vaca eles podem ter leite para se alimentar e vender o leite, fazer manteiga, aquelas coisas todas. O cavalo também vai ajudar a eles ali também, né, a levar as coisas para ele. Dá uma estrutura para eles. E eles ficam ali, né? O interessante é que o Elisei não fala quem ele é, né? Que ele é um bem de vida, não é homem rico nem pobre, dá para se entender, como eu disse, que faz parte da classe média e tal. E aí, ele depois daquela toda estrutura, ele vê que ele está com pouco dinheiro. Né, o dinheiro dele já está acabando. E o pouco dinheiro que ele tem não dá para ir fazer viagem e ir para Jerusalém. Né? Então, ele fica ali mais ou menos uns 7 dias, 4, 7 dias naquele lugar, dá uma estrutura, e ele vê que ele não tem mais como ele ficar, ele vai e volta para sua casa, porque o dinheiro que ele tinha, ele gastou todo ajudar aquela família. E o amigo dele seguiu em frente. Pois bem,
Ao voltar para a casa dele, a família pergunta: olha, você voltou tão rápido, pegou todo o dinheiro e não foi, o que aconteceu? Aí ele inventa uma história, né? Ele não fala que ajudou uma família, que ele viu, que ele perdeu o dinheiro no meio do caminho, enfim, aquela coisa. E a família recebeu ele de braço aberto, tá? E a vida dele continuou ali na fazenda. O Taracite continua com a viagem. Tem uma hora que ele para, ele vê que o amigo dele não alcançou, ele para e fica ali esperando uns dias. E aí ele fala: poxa, será que então, tô aqui uns 3 dias parado e eu não vi meu amigo? Será que quando eu cochilei, eu dormi, ele passou a carroça e foi embora? Né? Tá. E aí ele viu que o amigo dele não apareceu, ele seguiu viagem. Nele seguir viagem, ele passou pela Turquia, ele passou por alguns lugares da Grécia, ele conheceu um peregrino ali também, no meio dessa viagem, passou por maus comunicados ali nessa viagem. Teve um momento ali que, quando ele estava dentro do navio, o mar estava ali muito nervoso, ele ficou meio com medo, né, do que poderia acontecer, mas ele ficou calmo e as coisas foram se organizando, se ajeitando, e ele conseguiu seguir viagem. E o interessante é que, ao ir nessa porque está chegando finalmente em Jerusalém para conhecer os monumentos históricos dali, esse peregrino não saía de perto dele. Então o peregrino falava: olha, esse monumento aqui, tem um túmulo de Abraão aqui, tem um túmulo de Adão, tem ali o Gólgota, tem onde foi derramado o sangue de Cristo. E ele falava que tinha que deixar, tipo ali, em cada lugar que ele passava, que tinha que deixar um dinheiro ali. Mas esse peregrino mesmo, ele não deixava nada, né? É como, tipo assim, em cada lugar que você tem que ir no cartão postal, você tinha que dar um dinheiro. Ele deixava, mas ele via que o peregrino não deixava nada. Esse homem que ele conheceu durante essa viagem. E ele ficava sempre se martirizando: poxa, será que o meu filho está cuidando bem das minhas coisas lá? Minha mulher também? Será que esse peregrino está querendo me roubar? Ele não estava ali de fato com um amigo dele, não só para conhecer as coisas, mas ali para adorar, para jejuar, para agradecer, sempre preocupado com o dinheiro, com a família. Não vivia aquele momento tão maravilhoso. E aí, na hora que ele foi entrando nos lugares ali turísticos, históricos, ele sempre ficava botando a mão nos bolsos, ele ficava, às vezes tinha muita gente, ele ficava apertado, ele ficava ali preocupado: sabe que alguém vai me roubar, etc, etc. E ele ficava desse jeito para lá e para cá. Teve um fato ali que um monge, né, ele conheceu um monge que ele lavou os pés dele, como um fato bíblico ali também. E aí, ele acredita, ele sempre pensava no Bodirov. Mas será que o Bodirov, ele voltou para a casa dele ou ele veio na minha frente? Porque eu no navio, eu cheguei primeiro do que ele no navio, eu não vi ele aqui, né? E em um certo momento, que ele estava ali, tipo, numa igreja ali, ele viu um homem com as características de Bodirov, Eliseu, seu amigo. Só que ele não conseguia chegar perto, porque toda vez que ele entrava em qualquer parte ali dos monumentos sagrados, ele sempre ficava na parte de trás, ele nunca chegava lá na frente, ele não conseguia chegar lá na frente. Aí ele via eu pensava também pela careca do amigo dele, que reluzia ali uma luz, né? E aí Tolstói começa a pensar: mas espera aí, não foi falado que o Eliseu voltou para trás porque o dinheiro todo que ele tinha, ele deu praticamente, né, vamos colocar aqui 90% do dinheiro que ele tinha para seguir viagem, ele ajudou aquela família, como não tinha o resto do dinheiro que sobrou para ele, não dá para continuar a seguir a viagem, ele voltou para trás. Mas o Taracite continuou. E aí, ele começa a andar em Betânia, todos os lugares ali de Jerusalém, ali, de Israel, aquela coisa toda ali, mas ele sempre via este homem careca. E em um momento ele viu que era o amigo dele ali. Poxa, mas como ele chegou aqui? Que momento que ele chegou aqui que eu não vi ele? Né? E ele via essa parte reluzente na careca dele ali. Preste atenção na parte bíblica que eu falei desse livro, que tem tudo a ver com essa história. Dá a impressão que é uma obra aberta, talvez eu tenha uma visão diferente de quem for ler este conto, no futuro não tão distante. Mas essa foi a impressão que eu tive. Me corrija nos comentários se eu estiver errado. E aí, ele fica ali, toda aquela peregrinação ali em Jerusalém, em Israel, por um ano. Então fica um ano ali, ele fica imaginando, e mesmo assim, com medo que as pessoas vão roubar suas moedas, que alguém vai pegar seu dinheiro, em vez dele aproveitar, orar, realmente cumprir o que ele tinha que fazer.
Ele fica pensando no amigo dele, mas ele fica pensando nas postos de esse, que ele vai roubar ele, etc. Pois bem, depois passado de um ano, ele volta, depois de gastar todo o dinheiro dele, ele volta para a casa dele. Só que antes de ele chegar na casa dele, o Tarasite, ele para naquela aldeia. Ele para naquela aldeia aonde o amigo dele, o Borikov, ai, gente, peraí, deixa eu voltar aqui. Elisei Bodirov. Vamos falar Bodirov, que é mais fácil. Ele passa na Chopin, mas aí falou assim, eu vou parar ali para ver se essa família tem notícia do meu amigo. Né? Mas antes ele chega a aproximar, uma das meninas agarra ele, vem cá, vovô, vem aqui, passa a noite aqui com a gente aqui, isso é muito bem-vindo. Quando ele chega naquele lugar, a estrutura familiar daquela família é totalmente mudada, todos bem de saúde, bem financeiro, tudo em maior prosperidade. E aí eles contam uma história de um senhor da idade dele, que viu a situação precária deles, que ajudou eles sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, e conta toda a sua felicidade ali, o que aconteceu com ele, e ele pensa novamente que é o Elisei. Só que eles falam que esse senhor não se fala qual que é o nome dele, né? Não se fala o nome dele ali. E aí ele fica imaginando, então pode ser o Elisei, pode ter passado aqui, mas como Elisei, eu encontrei ele lá, mas ele estava aqui, passou aqui também. Né? Como ao mesmo tempo ele ficou aqui um tempo, passou na minha frente, foi para a cidade, ele fica imaginando aquilo. E aí, passados os dias ali que ele se hospedou naquela cidade, ele volta para a casa dele, depois de um ano. Chegando lá, né, ele encontra o filho dele com as mesmas atitudes, bêbado. O filho dele reclama, como você pode cobrar alguma coisa de mim, que você ficou mais de um ano fora, pegou todo o nosso dinheiro, etc, aquela coisa toda. E aí, aí que vem o spoiler aqui, ele vai procurar o amigo dele, Elisei. E aí, ele chega lá, bate na porta e encontra com a mulher dele. Oi, compadre, tudo bem? Como é que foi de viagem? Foi bem? Sim, foi bem, graças a Deus. Eu queria ver o Eliseu, tá aí? Ele tá ótimo, ele tá bem. Ele tá lá, nesse momento, cuidando das comédias, chamam de comédia de abelhas. Aí ele vai lá, entra pela casa e aparece. E aí que está o detalhe. Lembra que naquela parte do versículo bíblico fala assim que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade? Pois bem, ao encontrar o Bodirov, ele fica espantado, porque ele vê uma luz ali na careca dele, reluzendo ele, como ele viu aquele homem que ele achou que era ele. Que eu também, na minha opinião, eu acho que também pode ser ele. E eu explico por quê. E um detalhe, quando ele chega na casa do Bodirov, ele vê ele totalmente ali coberto pelas abelhas, na barba, nos braços. Ele não está em nenhuma proteção, porque quando você vai trabalhar numa colmeia, né, você tem que ter aquele capuz, aquela proteção, aquela tela, o capacete, tudo ali para você proteger das picadas de abelha. Mas ele não. Além de ele ver aquela luz reluzente nele, ele está totalmente assim, coberto, a barba, tudo, e nada acontece com ele. E ele vê aquela luz cobrindo ele ali. Detalhe, voltando um pouquinho para a cidade lá onde o Tarasite foi, lá para Jerusalém. Quando ele estava lá, ele tentava se aproximar, toda vez que ele tentava se aproximar do Bodirov lá nos monumentos lá de Jerusalém, ele não conseguia se aproximar dele. Ele falava assim, olha, ele estava lá na frente, ele ficava na porta esperando por ele. Ele não esperava, ele não achava ele. Ele ia para outro lugar, ele via ele de longe, esperava, tentava se aproximar dele, não conseguia falar com ele. Em todo lugar, ele chegava a ver ele de longe, mas não conseguia se aproximar dele. Teve uma hora, porque também tinha muita gente, né? Ele ficava ali apertado, ele ficava tão preocupado, as pessoas iam roubar ele. Pois bem, teve uma hora que ele entrou lá no Gólgota, ali, num lugar sagrado ali. Ele ficou tipo esperando ele, um lugar também, igual a igreja também. Vou ficar esperando ele aqui na porta, e quando ele passar, eu vou falar com ele, pra gente se juntar, pra gente ir embora junto. Mas ele vira de novo, não consegue aproximar. Detalhe, qual que é a moral deste desconto, na minha humilde opinião, tá? Se você tiver uma opinião diferente da minha, fique à vontade. Deus usou de misericórdia com o Bodirov. Por quê? Porque todos eles, como Tarasite, tinham a função de pagar promessa para ir
louvar ali, ó, fazer suas orações, suas penitências, né, ali em Jerusalém. O Bodirov falou assim, olha, eu vou pedir misericórdia para Deus, perdão para Deus, por não ter conseguido a viagem, cumprir a minha promessa. Por quê? Porque eu não poderia ir para aquela cidade orar a Deus, vendo aquela família naquele estado. Então ele gastou todo o seu dinheiro, praticamente tudo, só tinha dinheiro para ele voltar, né, e voltar para sua casa, porque não tinha como ir seguir viagem, né? Ele voltou de braços abertos, sorridente, então ficou triste e tal. Deus usou de misericórdia com Bodirov e em espírito ele foi lá e esteve em todos os lugares de Jerusalém, sendo que só o Taracide viu ele. Mas o Taracide, né, ao contrário, né, tem dinheiro, tem uma vida boa, mas é um cara que ele não consegue largar. É um cara que ele não usa o dinheiro usa ele, né? Porque o Peregrino toda hora colado nele, chegou, falou, o Peregrino tem uma hora que o Peregrino fala que ele foi roubado, o Peregrino pediu até dinheiro para ele emprestado, ele fez ele um pouco caso, não quis emprestar, tanto que uma hora ele dá um perdido no Peregrino para ficar atrás dele, pedindo ajuda para ele, não ajuda. Ele participou em todos os lugares ali, que ele teve oportunidade, em físico mesmo, né? Para conhecer todos os lugares sagrados, mas veio dele estar ali orando, buscando, ele estava preocupado com o dinheiro dele, em achar o amigo dele, não fazendo aquilo que ele tinha prometido. E quando ele volta para a casa dele, depois de um ano, ele vê lá o filho dele foi tomando as mesmas atitudes, né? Uma família não bem ali, bom estruturada, tal. Então, e o Bodirov, meio aquele homem que gosta de tomar ali uma vodka, fumar um cigarro, ele usou bem mais de misericórdia do que o próprio amigo, que ali não fala palavrão, que não bebe, que não fuma, mas tem uma família desestruturada, teve a oportunidade de conhecer a cidade sagrada de Jerusalém, mas, né, acabou que não viveu aquilo que lhe foi proporcionado. Enfim, então aqui dois personagens bem de vida, tem dinheiro, mas são pessoas que usam de misericórdia com as posses que Deus deu para ele. O Bodirov continuou tendo seu dinheiro, continuou tendo sua família estruturada, né? O interessante aqui é que ele não foi atacado pelas abelhas. O Taracide voltou, continuou tendo seu riqueza, mas a família ainda meio, o filho meio bebê, né? A mulher mais ou menos para ele. Não viveu a excelência. Quantas pessoas, eu não vou falar até nos dias de hoje, gostariam de conhecer todos aqueles lugares sagrados, todos os pontos turísticos que Jerusalém, que a cidade, o cristianismo estão ali. E o que tem a ver com esse versículo dessa parte bíblica aqui? Vou beber mais um pouco de água aqui, tô ficando sem voz. Aqui está, deixa eu voltar de novo aqui, eu vou pegar de novo aqui. Aqui, ó. Que está em João, capítulo 4, versículos 19 a 23, né? Vem a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são adoradores que o Pai procura, né? Aqui mostrou para essa mulher falando para Jesus aqui que os adoradores poderiam vir de qualquer parte do mundo, né? Aqueles que adoram Deus de verdade, né? Que não deixam de ser dominados pelo dinheiro, que não são pessoas egoístas, mesquinhas, que usam o dinheiro para sujar a vida do outro, destruir a vida de outra pessoa, ou para querer se gabar e ser melhor do que o outro. Esse é um versículo muito profundo, muito bonito. Esse, de todos aqui, tem uns aqui que é mais ou menos, mas não deixa de ser um texto bem complexo, bem abrangente, que te toca, que te comove, né? Tolstói sabe mexer muito bem isso, falar sobre religião, sobre filosofia, sobre política, níveis sociais de ricos e pobres, toda a estrutura da sociedade russa daquela época, onde o inverno é muito rigoroso, muito difícil de se viver, né? São dois personagens cheios de camadas, que você não tem um... De um mesmo mais tem um que bebe e que fuma, mas tem muito mais misericórdia com o próximo do que um outro que tem muito dinheiro, que não bebe, que fuma, que vê uma pessoa próxima dele precisando de ajuda, ele nega até, se afasta. Então, e realmente, Deus colocou um homem que não estava na cidade para ter em espírito estar vivendo aquele momento que ele está ali. Já o outro que esteve
em carne viva, em alma, em presença física, não usufruiu aquele momento que lhe foi concedido, né? Tá aqui um conto maravilhoso, né? Espero profundamente que vocês leiam este conto, que é uma coisa mais linda, esses contos de Tolstói, maravilhoso, né? Os dois velhos, ou não tem os aqui, dois velhos, que é os 25º conto de Tolstói, Dois Velhos, né? Que é o Bodirov e o Taraside, certo? É um dos contos mais lindos, mais profundos, mais abrangentes que você pode imaginar, que faz você repensar, refletir sobre a vida, te coloca, te faz tirar ali como eu vou colocar aqui, da mesquinharia, da mediocridade, que tudo assim, o dinheiro. Vamos ser hipócritas, nós precisamos de dinheiro para pagar nossos boletos, como todos nós, como desde aquela época. Mas podemos ter os nossos momentos também de agradecer a Deus, né? Tipo, você agradece a Deus pela comida, enquanto as pessoas estão comendo capim, pela água você bebe, pela casa que você tem, ou do que só ficar reclamando, murmurando, falando mal de si mesmo ou dos outros, sabe? É um momento de reflexão aqui. Muito bonito, muito abrangente, certo? Bom, então esse aqui foi o 25º conto de Tolstói, o 25º conto de Tolstói, Dois Velhos, nome desse conto. Muito obrigado por assistir esse vídeo mais uma vez, até o fim. Lembrando, mais uma vez aqui, vamos agradecer, né? Aos 481 inscritos e inscritas, 481 inscritos e inscritas. E lembrando que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou sortear um livro, Stella Maris, do Cormac McCarthy, Stella Maris, novinho, lacradinho, vou entregar para qualquer parte do Brasil. Lembrando também que em agosto, já no mês que vem, né, eu vou já estar começando o segundo volume, né, e falta pouquinho, agora esse é o 10º, esse foi o 25º, esse livro tem 31 contos, então falta 6 contos, né, para terminar este volume aqui, tá certo? Obrigado, gente, pelos comentários, pelos likes, pelos joinhas, pessoas, né, chegando aqui, pessoas novas aqui, pessoas participando aqui. É muito importante a sua participação aqui, ajuda no crescimento dentro do meu canal aqui dentro da plataforma aqui do YouTube, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.